tempo que ninguém queria no Flamengo. Que história é essa que o São Paulo vai dar um chapéu no Flamengo, Pedrão? Vamos comentar sobre isso. O dirigente do Zenit se pronunciou. Você que tá aí, toca aqui, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, diretamente da capital federal, a capital do Brasil, Brasília. E o Tite reforçou no treinamento de hoje, na parte da manhã, no CT Ninho do Urubu, a parte tática e técnica nos treinos e revigorou fisicamente alguns atletas com desgastes elevados durante essa semana. Os uruguaios e o Everton Cebolinha foram grandes novidades durante essa preparação, né? Amanhã finalmente teremos a volta aí, né, dos 4 uruguaios aí que dá aquela encorpada maravilhosa no time do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai fazer o embarque do Flamengo. O Flazoeiro, minha gente, trouxe a seguinte informação. Olha que loucura. Contratempo no embarque do Flamengo. Antes do embarque para Brasília, os jogadores tiveram que ficar esperando dentro do ônibus por alguns minutos, porque o salão nobre do aeroporto Galeão estava reservado para a ex-presidente Dilma Rousseff passar. A segurança do local pediu para ele, né, parar de gravar o portão e havia grande movimentação policial. Minutos depois, tudo ficou controlado e a delegação foi liberada para descer do ônibus e embarcar normalmente. Estava prevista a chegada do Flamengo aqui em Brasília por volta das 15 para as 7 da noite. Pode ser que, né, tenha alteração nisso, pode ser que de repente aí chegue 7 horas da noite. O Flamengo vai ficar hospedado no B-Hotel aqui de Brasília, né, que é bem pertinho, logo em frente ao estádio Mané Garrincha. Eu tô a poucos metros aqui do hotel do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai lá e vai fazer essa cobertura maravilhosa pra vocês. Escalação do Mengão. Arrascaeta e De La Cruz voltam e Tite mantém Ayrton Lucas e Wesley nas laterais. Técnico indica que não usará o Matias Vinha e o Varela como titulares contra a equipe do Criciúma, publicou o Thiago Lima, mais ou menos 40 minutos. Essa escalação, né, já vinha sendo divulgada aí nos últimos dias, né? É lógico que a gente esperava o retorno do De La Cruz, do De Arrascaeta, mas na minha opinião é um erro o Tite não botar o Vinha pra jogar. Pedrão, mas tá desgastado, veja bem, meu amigo. Não vem com essa história que tá desgastado, porque não tá desgastado. O Vinha não vai jogar por uma questão de que não, porque no período da Copa América, o Ayrton Lucas esteve aqui, né? Deu aquela moral lá contra o Atlético Mineiro, tirar o cara é injusto, é por causa disso. Ser bem franco aqui, o Tite tem essa tal dessa fila. Pô, Pedrão, mas aí o Arrascaeta vai jogar, o De La Cruz vai jogar, mas aí eles se colocam em campo, não tem jeito. Não tem jeito. O Vinha ainda estava firmando a vaga dele no time do Flamengo. Mas tá tudo bem, vou torcer demais para Ayrton Lucas, para que ele vá bem, que ele jogue muito, que o Vinha entre no segundo tempo, mas eu já ia de Matias Vinha, porque eu não tô gostando muito da fase do Ayrton Lucas. Vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Essa é a escalação do Flamengo para entrar em campo para enfrentar amanhã às 4 horas da tarde a equipe do Criciúma, tá? Que tá disputando lá embaixo na zona do rebaixamento. Então o Flamengo precisa vencer esse raio desse jogo amanhã, né? Pra gente encostar lá nos líderes, né? Ultrapassar o Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar, vai se vencer, vai ultrapassar de novo o Flamengo, mas aí o Flamengo vai ter um jogo a menos em relação ao Palmeiras, né? E vai ter 2 pontos em relação ao Botafogo e um jogo a menos, caso o Botafogo aí não consiga pontuar nessa rodada. Vamos torcer para que isso aconteça. Aliás, 2 pontos vai ficar de qualquer jeito, porque o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. O Fluminense convocou uma Assembleia Geral extraordinária visando votar a criação de uma empresa em conjunto com o Flamengo que será chamada de Fla-Flu Serviços S.A. Olha que loucura. Para realizar a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. O Flamengo terá 65% das ações, enquanto o Fluminense ficará com os 35% restantes.
O documento entregue no processo de licitação prevê um investimento de 393 milhões em obras e outras manutenções no estádio ao longo desse período. E tem um todo lá, né? Vai ter que ser trocado em breve, né? E é caríssimo aquele todo ali. Mas vamos avançando. Foi prevalecido que a divisão deveria ser feita pela capacidade financeira dos dois clubes, onde o rubro-negro tem a maior capacidade financeira. A diretoria do Fluminense entende que o melhor a se fazer é não criar promessas que não podem ser cumpridas. O presidente do conselho da Fla-Flu Serviço S.A. será apontado pelo Flamengo. O diretor comercial será escolhido pelo Fluminense. A divisão 65-35 refere-se a receitas que não estão associadas a jogos no Maracanã, como aluguel para eventos, vendas de camarote, arrecadação com estacionamento, visitas guiadas pelo estádio. Gente, eu não gostei disso aí, não. O Fluminense, ele tinha que pagar a mesma coisa que o Flamengo. Pedrão, mas o Fluminense não tem potencial para isso. O problema é do Fluminense. Sabe por quê? Porque na hora de, vai dar prioridade a quem para jogar no Maracanã? Vai ser do Flamengo ou não vai ser do Flamengo? A prioridade vai ser dos dois. Gramado vai ficar detonado de qualquer jeito e o Flamengo pagando mais do que o Fluminense. Então por isso, aliás, tem esse tema aqui no vídeo, que o Flamengo tem que partir para o estádio próprio. Que não dá um negócio desse. Eu não aceito um negócio desse. O Flamengo vai pagar mais por quê? Porque o Fluminense não lota. Não lota porque não quer. Não lota porque a torcida não vai no jogo. Ano passado lotava. Mas aí tava em fase boa, Pedrão. Tá, então o meu time, que tá na fase ruim, quando esteve na fase ruim, a torcida lotava, aí o time do cara, a torcida não lota. Não, porque o Flamengo... Não, né? Pelo menos comigo não pega isso aí, não. Aí tá aqui notícia boa agora. No próximo dia 29, o Conselho Deliberativo do Flamengo volta a autorização para o clube participar do leilão do terreno do gasômetro. 2 dias depois, no valor mínimo de 138 milhões de reais. Vai ter que ver, né? Aí o Flamengo fala 138, aí aparece um doido lá, 140. Aí tomara que isso não aconteça. Diretoria quer aval para lances em valor que julgue justo, razoável e compatível com a saúde financeira do Flamengo. Vamos ver como é que vai ser essa reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião histórica que vai ditar o futuro do Flamengo, hein? Quero todo mundo antenado daqui a 10 dias aí, vamos fazer essa cobertura dessa votação do Conselho. Em entrevista à Flá TV, Léo Ortiz projetou o jogo de amanhã contra o Criciúma e falou: é um jogo extremamente difícil, Criciúma tem sido um adversário complicado, sendo fora ou em casa. Mas temos a volta dos selecionáveis, que são muito importantes para nós. Mesmo a gente conseguindo fazer uma grande campanha nesse tempo que eles estavam na Copa América. Agora é tentar vencer com a nossa força máxima. Mesmo não sendo no Maracanã, tenho certeza que vai estar lá lotado de rubro-negros. Fazer um grande jogo para retomar essa confiança, poder retomar a liderança mais à frente disso, Léo Ortiz. O Léo Ortiz é outro que eu sinceramente não entendo, porque não é colocado de jeito nenhum um time titular do Flamengo. Foi colocado aí como uma espécie de tapa-buraco e foi bem, né? Porque não tinha outro, né? E, cara, parece que o Fabrício Bruno ou então o Davi Luiz tem que fazer uma coisa assim. Eu acho até que o Fabrício Bruno tinha que sair e o Léo Ortiz tinha que tomar a vaga do titular, porque pra mim o Léo Ortiz é mais jogador que o Fabrício Bruno. Pra mim não tem discussão essa história. Pra mim o Léo Ortiz é o melhor zagueiro do Flamengo. Eu sei que vai ter gente aí falando que discorda, tudo bem, né? Cada um tem a sua opinião, mas o Tite ele vai insistir até o final. Não que o Fabrício esteja mal, tô dizendo que o Léo Ortiz é melhor, mas tem a fila, né? O Léo Ortiz pegou a senha, tá lá na fila da Caixa Econômica Federal, esperando ali ser chamado e fica ali, ó. E vai. Mas vamos lá. Gente, o BAP, em entrevista ao podcast ao Charla Podcast, melhor dizendo, comentou o seguinte sobre o estádio do Flamengo. Sou a favor para Carvalho do estádio, falou o BAP, vale lembrar que o candidato confirma as conversas publicadas no Mundo Rubro-Negro.
Mas as conversas publicadas no Mundo Rubro-Negro é que o BAP, né, não que ele seria contrário, mas ele colocava alguns poréns ali na questão do estádio. Mas disse que elas foram retiradas do contexto. Ele ressalva que é contra o clube virar 1% de SAF para financiar a construção. Também sou totalmente contra a SAF. Aí tá aqui ele falando sobre SAF. Para alguns clubes ou desaparece ou vira SAF. Então é melhor virar SAF. Não é o caso do Flamengo. Por que não estruturar o clube como uma SAF? 100% profissional, sem VP amador. O Real Madrid tem dono? Vendeu algum pedaço? É empresa? Não. Então é possível. Gente, SAF foi uma lei criada no Brasil para clubes que iam falir, clubes desesperados, clubes que iam amargar, não a segunda, a terceira divisão do futebol brasileiro. E aí foi feita uma movimentação no sentido de, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar isso. Só que os credores, né, que estão lá acreditando que vai receber a dívida desses clubes, agora não pode mais bater lá na porta do futebol do Botafogo. Tem que bater na porta do social do Botafogo, porque desmembrou. Ah, mas porque 20% do lucro do futebol vai para lá. Cara, e o Flamengo? Que teve que ter time horroroso para estar onde está. Né? Era só o Flamengo esperar, não ter time horroroso e entrar como SAF. Né? Eu sou totalmente contra essa história de SAF. E pelo que o BAP estava comentando, a princípio ele vai querer a manutenção do Tite pro ano que vem, tá? Mas isso aí, gente, eu acho que é muito cedo para falar. Tem que ver se o Tite vai ganhar alguma coisa. Eu torço muito para que o Tite vença algumas coisas, no plural, no Flamengo, mas isso aí fica a mais para frente, né? E aí o BAP até falou aqui, SAF nem pensar, pra nada, nem pra estádio, é abrir mão da sua soberania. Ah, mas o modelo alemão não permite mais que 49,9%, mas no Brasil pode. Podemos dobrar o faturamento do Flamengo em 5 anos sem SAF. Por que virar SAF? Né? E aí ele completou falando aquela outra aspas, né, que eu comentei com vocês aí. Tem clubes que tá desesperado, como o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, essa galera toda aí, né? E aí o BAP comentou sobre a profissionalização do futebol do Flamengo. As pessoas que estão comigo defendem a mesma coisa há 12 anos, não mudou nada. Vários caminhos levam a Roma. O nosso sempre foi o da profissionalização e descaracterização do VP, melhoria dos serviços. CR7 e Messi ganham sozinho? Tem que ter grupo. A profissionalização é fundamental. Olha na Europa. Tem algum vice-presidente amador de algum clube europeu? O Real Madrid tem vice-presidente amador? O City, o Barcelona? Os profissionais trabalham 12, 13 horas por dia. E se ele perde, perde o emprego. Falou o BAP. E depois ele deu uma ali. Não estou falando só do Marcos Braz. Estou falando de todos os vice-presidentes amadores. Eu concordo com ele também nessa situação. Concordo com qualquer um que concorde com essas palavras aí. Porque o vice-presidente, cara, ele tem que ser um cara ali da política do clube. Acho que o cara do futebol tem que ser um cara especializado, tem que ser um cara que traga dados, traga uma equipe soda, né, pra não dar ruim aí no vídeo, de scout, sabe? Não, e fuma um charuto aqui pra aparecer com o Eurico Miranda. Isso aí tá ultrapassado, na minha opinião, tá? Acho que o Flamengo, a área financeira do clube é profissional, mas a área do futebol é profissional. Ah, mas ganha porque a área financeira tira onda. O Landinha aí tira onda. Né? O Toches lá tirou onda. Marcos Braz, evidente, também tem que ser os acertos. Mas acho que se profissionalizasse de uma forma mais profunda isso, nós ganharíamos muito mais. Rodrigo Dunche, candidato de Landim, sobre os nomes para vice-presidente de futebol. E ele falou ao blog do Mauro César. Não tenho nomes. Nem meu VP geral está escolhido. O departamento de futebol já é 99,9% profissionalizado. Somente o Marcos Braz que não é profissional. Se vierem com 20 nomes, direi que não estou pensando nisso agora. Acabei de saber que o Marcos não seguirá e não vou tratar desse tema nesse momento, falou o Rodrigo Dunche Abranches, candidato da posição do Flamengo da gestão
do presidente Rodolfo Landim, né? Da situação, melhor dizendo. Venda de ingressos para Flamengo contra o Atlético Goianiense começa hoje, nessa sexta-feira. Então, corre lá no site do Flamengo para você conferir quando que abre para o seu sócio torcedor, quando que abre para você que é público geral também. Corre lá para você ficar por dentro disso tudo na íntegra, beleza? Vamos avançando. Alexander Medvedev, diretor da equipe do Zenit, né, o presidente do Zenit, o manda-chuva do Zenit, foi questionado pela agência de notícias RIA Novosti, né, lá da Rússia, evidente, sobre a confusão de Marcos Braz e ironizou, né, acho que até debochou do Marcos Braz. Olha o que o Medvedev falou. No Brasil, fui confundido com Dmitry Medvedev? Essa situação só faz pensar, é esse o Claudinho que eles querem comprar? Olha aí, já virou piada na Rússia, né? Essa situação, agora até o Coroa lá tá debochando dessa situação, né? Perguntando se é o Claudinho do Zenit mesmo, né? Eu até dei umas boas risadas dessa situação, que é melhor rir do que chorar, né? E eu sinceramente acho que Pedro, fica cada vez mais difícil o Flamengo realizar a contratação desse jogador. Por mais que ele queira vir para o Flamengo, a situação realmente fica bem complicada, bem difícil, beleza? Vamos avançando. CAS anula painel do processo de Gabigol, mas libera atacante do Flamengo para atuar. Tribunal Suíço decide atender parcialmente ao pedido da União, diferentemente do que publicou o GE na terça-feira. Atacante pode continuar em atividade, publicou a Letícia Marques e o Thiago Lima. Aí eles explicam aqui o que aconteceu. O Tribunal Suíço acatou o pedido da União de anulação do processo e comunicou todas as partes na última terça-feira, de maneira extraoficial. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tomou ciência da decisão, assim como o Departamento de Futebol e Jurídico. Na terça-feira, o GE publicou que o processo seria anulado integralmente e assim Gabigol voltaria a ficar suspenso. E eles colocam aqui, pedimos desculpas pelo erro. Nos últimos 3 dias, após o pedido de defesa do atacante, o tribunal decidiu liberar o atleta para continuar em atividade. A alegação é de que o jogador não poderia ter sua carreira prejudicada por uma questão técnica do julgamento. O CAS oficializou nesta sexta-feira a anulação parcial do processo, mantendo o efeito suspensivo do atleta, mas alterando o painel dos árbitros. É isso, é essa decisão que tinha que ser tomada, evidente. Como é que vai ser prejudicado, como é que o Gabigol vai deixar de jogar, né? Sendo que ele conseguiu na justiça o efeito suspensivo. Ele viajou à Europa para tentar sair dessa situação, né? E aí depois foi lá e não teve julgamento nenhum, foi à toa, né? Gastou à toa para ir para a Europa, voltou, né? Então assim, punir o Gabriel, anular, acharia já que ia ser um peso ali pro Gabigol. Acho que, enfim, que seja julgado e seja definido essa situação. Aliás, está dando uma polêmica danada, acho que seria uma injustiça, melhor dizendo, com o Gabigol, tá? Gente, o que acontece? O Flamengo publicou uma arte nas suas redes sociais, escrito o seguinte: uma paixão de todo o planeta, 19 de julho, dia do futebol. Aí o perfil do Flamengo perguntou, qual é a sua vitória inesquecível do Mengão? Eles botaram um monte de jogador, botaram o pessoal da base, do futebol feminino, todo mundo, e não botaram o Gabigol na imagem. E a torcida do Flamengo ficou na bronca por conta disso aí. Por que o Gabigol não estava nessa imagem, sendo que ele participou de várias vitórias épicas, né, do Flamengo, né? E estava todo mundo lá, menos o Gabigol. São Paulo tenta atravessar o Flamengo por Marcos Antônio para a ausência de Alisson. O tricolor paulista consultou os valores e possibilidades, mas vê Flamengo à frente pelo jogador, informa André Hernan no All Sport. Só era que faltava isso, né? Flamengo tentando e tomar chapéu do São Paulo, aí é brincadeira, né? Vamos torcer para que isso realmente não aconteça. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.